fui tomar um café especial e aí quando eu recebi meu café, a hora que eu dei o primeiro gole, era doce. Mas sabe aquele doce assim que amarra a boca? Aí eu fui perguntar pra garçonete, aí falei, moça, assim, não tem condições. Aí que ela me fala, você sabe que todo mundo reclama disso? Eu, como empresária, quando eu ouço uma coisa assim, me dá um nó no estômago, assim, que uma preocupação. Fala assim, gente, será que esse tipo de coisa acontece na minha empresa? Será que esse tipo de coisa acontece na sua empresa? Porque quem já não passou por isso, né? Eu já passei mais de uma vez por situações parecidas com essa. Né? Você vai falar alguma coisa, a pessoa vai lá e te dá a mão, concorda com você e fica lá junto com você, dando força para falar mal da empresa, que é muito caro ou que não... Enfim, qualquer coisa semelhante. E qualquer semelhança não é mera coincidência. E aí, então, porque para mim, como empresária, é muito claro, é muito óbvio que não é um jeito bom da pessoa responder isso para um cliente, né? Mas o quanto que isso é claro para a pessoa? Será que tá claro como eu acho que é óbvio? Que, né, o óbvio precisa ser dito. Precisa ser dito. Isso é uma coisa que eu falo muito para minha equipe. Não adianta eu achar óbvio, porque o óbvio para mim é outra coisa para você. Então, veja como que nas pequenas coisas, né, a falta de clareza tem um impacto. Imagina nas grandes, né? E o que é essa clareza? O que eu estou chamando de clareza? Essa habilidade de poder falar, se comunicar de uma forma que você se faça compreender, seja objetivo, né? Tenha certeza que o outro está entendendo o que você está falando. Então, para essa pessoa que me atendeu, que respondeu para mim que todo mundo reclama que o café é doce, para ela não é claro que isso não é uma boa resposta para se dar. E a responsabilidade não é dela. A responsabilidade é de quem colocou ela ali sem dar o devido treinamento, né? E aí as pessoas também às vezes confundem um pouco, né? Porque a clareza realmente assim é um valor que faz muita diferença na vida, né? E eu assim prezo e chamo por ela quando ela não tá assim, vou procurando caminhos para trazer a clareza. É um valor mesmo, né? Mas às vezes é confundido, né? Às vezes é confundida a clareza com, por exemplo, um excesso de detalhamento que leva a uma baita perda de tempo, né? Porque eu mesma, às vezes, quando eu peço, né, as informações, eu preciso receber a informação para tomar uma decisão. Aí, às vezes, a pessoa vem e conta toda uma história, assim, cheia de mínimos detalhes. Eu falo assim, não, olha, eu preciso saber da decisão, eu preciso saber o que é que aconteceu para eu tomar tal decisão. Então, o que eu preciso saber é isso e isso. Né? Então, objetividade, clareza, mas não é, às vezes precisa do detalhe, mas não é sempre. E quando também quer ser claro demais e vai entrando no mínimo detalhe, se perde, né? Então, excesso de detalhamento não necessariamente é clareza, né? E também, às vezes, é confundido um pouco com jogar a verdade nua e crua, na lata, assim, na cara do outro, sem ter um cuidado. Porque eu estou sendo claro, estou sendo transparente. E vai lá e paf, né? Então isso também precisa precisa ser cuidado, o como, né? Então, quando eu estou falando de clareza, estou falando da comunicação. Trazer esse valor da clareza para a sua comunicação falada, para a sua comunicação escrita, por mensagem. Sabe quando você manda 3 perguntas, a pessoa te volta respondendo uma? E eu vou confessar aqui, eu preciso prestar atenção nisso, porque às vezes na pressa a gente vai lá e não responde direito, e aí fica um vai e vem de conversa, que é uma baita perda de tempo, né? Eu também estou falando de clareza de limites, porque quando você não coloca com clareza o seu limite, ou não dá a chance do outro também, né, dos seus funcionários colocarem a clareza com limite, isso traz uma bagunça, porque vira uma promessa que não se cumpre, né, de entrega, de trabalho, ou vira um incômodo porque você não colocou o seu limite aí, a pessoa tá achando que tá tudo bem para você e não tá, né? Então a clareza, você vê que ela vai permeando ali a nossa comunicação, o nosso posicionamento, né?
Clareza também das emoções. É importante eu ter, às vezes, parar e perceber com clareza as minhas emoções. O que eu estou sentindo? Como que eu lido com aquilo? Porque quando eu não tenho essa clareza, às vezes eu vou ser movida, e geralmente somos, né? Movida pela emoção, sem ter essa clareza, né? Então, vamos lá. Clareza, tá? Vou jogar um jogo, né? Vamos jogar um jogo de futebol sem regras? Como que vai funcionar um jogo desses? É a mesma coisa. Quando a regra do jogo não tá clara, dá confusão. Por isso que no esporte as regras estão ali, né? Tá tudo certinho. Senão não funciona. E no jogo da vida também, né? Se a gente não tem essa clareza das regras, do que é esperado, na forma de se comunicar, né? Isso dá um atrapalho danado, né? E por que então, para você, que é empresária, líder, por que a clareza é importante? Por quê? Porque ajuda simplesmente fazer tudo fluir melhor na sua empresa e no seu dia a dia, né? Os processos da empresa, tendo clareza ali do que é o papel de cada um, por onde tem que passar, por que tal coisa é importante, tem que acontecer, né? Flui melhor a comunicação, né? O entendimento entre as pessoas. Isso aumenta a confiança entre as pessoas. Quando a clareza existe, isso aumenta a confiança entre as pessoas que trabalham juntos. E a existência da confiança para quem está trabalhando junto é essencial. Não tem nem o que falar, né? A clareza evita erros. Imagina a quantidade, por exemplo, esse erro que eu falei, simples, né? Uma coisa boba, parece boba, mas para o dono daquele café eu aposto que não é bobo. Porque um monte de gente sai de lá falando assim, eu não volto mais. Você pede um café especial, paga caro, chega lá, recebe um negócio que não dá nem para tomar, de tão doce que é. E a pessoa fala, todo mundo reclama e ninguém fez nada a respeito, entendeu? Então assim, né, imagina a quantidade de erros que vai evitando quando existe uma clareza, né? Nesse caso aqui, tem algumas coisas que poderiam ser feitas para trazer mais clareza no treinamento dessa pessoa que está ali na comissão de frente lidando diretamente com o cliente, né? E aí, quando a clareza não está presente na sua vida, na sua empresa, o que ela gera? O que acontece? Gera muito retrabalho, muito, e muito mal entendido, né? Começa a gerar desconfiança, começa a gerar também, porque eu entendi uma coisa, a outra entendeu outra. E aí vai um diz que me diz, que um empurra para lá, empurra para cá, porque não tá claro, né? Começa a gerar insegurança de o que fazer diante de uma situação, né? Como que é, não tem processo, a coisa não tá clara, gera muita dúvida, né? Então, quando a gente traz a clareza como um valor e como algo que é alimentado, algo que é cuidado na empresa, né? Isso evita erros. E além de evitar erros, também coloca as pessoas né? Demonstra uma integridade, demonstra uma competência, né? Quando você se mostra, fica nítido que você é uma pessoa íntegra, que você é competente, que você, né, a sua comunicação ali, ela fala muito sobre você, né? E eu falo muito isso para minha equipe. Não basta ser, principalmente a equipe do financeiro, mas todos, né? Na verdade não é só a equipe do financeiro, mas todos. Mas não basta ser. Ser é importante, claro, mas também tem que parecer, tem que transparecer, isso tem que ficar visível para o outro também, né? Que eu estou sendo honesta, que eu estou sendo transparente, que eu estou sendo clara, que a gente tem um porquê, né, de fazer assim ou assado, enfim, né? E aí isso também acaba trazendo mais assertividade. Quando essa clareza existe, fica mais fácil de fazer escolhas, fica mais fácil de tomar providências, né? Agir para corrigir alguma coisa, né? Então eu tive uma aluna, por exemplo, que ela tinha muita dificuldade quando ela fechava um projeto. Ela tinha toda vez que ela fechava um projeto, ao longo do caminho da entrega, né, que ela entregava em etapas, ela ficava brava com o cliente, ficava com raiva do cliente,
né? Dava problema, toda vez dava problema. Mas aí a gente foi entendendo por quê. O que acontece? Né? Adivinha? Era falta de clareza. Na hora de fechar o negócio, ela não deixou claro o que está incluso. Claro mesmo. O que está incluso, o que não está incluso. O que o cliente pode esperar, o que não pode. O que se ele pedir a mais vai ser cobrado separadamente. Você percebe como assim, no momento em que ela começou a cuidar dessa comunicação, mudou completamente a relação dela com o cliente. E se ela quer entregar algo a mais do que foi o combinado, isso também começou a ser deixado claro, né? Porque ela era uma pessoa que realmente assim, ela queria sempre entregar mais, né? Superar as expectativas do cliente. Isso era uma qualidade muito legal, né, da empresa dela. Mas só que isso não estava claro para o cliente. Então, no momento em que no momento que era pedido mais, ela se desdobrava para fazer, porque ela queria entregar um negócio, né, que a entrega dela superasse as expectativas e fosse, né, uma entrega linda. Mas ela ficava com raiva. E o cliente ainda estava achando que estava tudo certo, né, não estava pedindo nada demais. Então ela começou a mudar isso, trazer mais clareza. Então, na hora de combinar o que tá, o que não tá. Aí o não está combinado, o cliente pedia algo que não está combinado. Se ela podia fazer e incluir dentro do pacote sem cobrar mais nada, ela fazia isso. Porque ela queria superar as expectativas. Mas ela deixava isso claro. O que acontecia com isso? O cliente ficava mais satisfeito de trabalhar com ela. Nossa, que bom, que legal, né? Nem estava incluso, estou tendo, o cliente tem a percepção de que ele está recebendo algo a mais, que antes não tinha, né? Então, muito legal, né? A clareza, trazer a clareza, cultivar a clareza, cuidar para que ela esteja ali presente, faz toda a diferença, né? Eu também, por exemplo, tenho um outro exemplo. Eu fechei contrato com uma academia, uma época, né? Quando eu fui fazer o contrato, a pessoa que faz o atendimento ali foi muito bem treinada, inclusive. Ela lê o contrato ali junto, mas não é que ela lê o contrato inteiro, ela destaca com aquele marcador de texto as cláusulas que podem dar problema. Então ela destacou comigo ali. Então você está com um plano X, você vai pagar tanto por mês. Se você desistir antes, o plano passa a ser X vezes 2, né? E é assim, ok? Você está fechando um pacote promocional de 1 ano, por exemplo. Está lá grifado no contrato que eu assinei. O que aconteceu? Batata. Passou um tempo, enfim, por motivos aí, não quis continuar naquela academia. Quando eu fui lá para fechar minha conta, para poder encerrar, o que eu fiz? Tive que pagar X vezes 2 de todo o período que eu estava matriculada. Eu reclamei? Como? Foi claro e cristalino ali no contrato, não tem nem como eu ter cara de reclamar de alguma coisa. Eu gostei? Não. Mas não tinha o que reclamar. Combinado não sai caro. Estava ali muito clara a situação e a regra do jogo, né? E aí, uma outra situação é o seguinte, né? Às vezes, a pessoa vai dar um feedback e aí a pessoa vai lá e dá 1000 voltas e, né? Volta e não chega no ponto que precisa ser dito. Aí sai da sessão de feedback, né? Sai da conversa, que era uma conversa para trazer, né, resoluções, para melhorar o trabalho, para melhorar a relação, no mesmo ponto que começou, ou às vezes até pior. Porque quem comunicou está achando que foi claro e vai ficar esperando que a pessoa vá agir de acordo. Mas quem recebeu a comunicação não teve clareza do que estava sendo transmitido, né? Porque dar feedback você precisa ser muito claro. E às vezes por medo da reação, por diversos motivos que, né, a gente não vai ficar falando profundamente de feedback agora, mas a pessoa fica dando muitas voltas e não vai no ponto que precisa, né? E aí, isso é uma falta de clareza também, né? Tem um episódio do Friends, eu adoro Friends, né? Que o Ross, que é um dos personagens, bom, todo mundo deve saber quem é o Ross, quem não sabe, assista Friends, que é muito divertido. Ele quer terminar o namoro com a pessoa, né? E aí, ele tá com esse problema de clareza,
né? Então ele vai, ele dá volta, mas ele vai começar a conversa para terminar o namoro e termina a conversa, sabe fazendo o quê? Entregando para ela a chave, uma cópia da chave do apartamento dele. Olha a situação. Por uma dificuldade de ser claro, né? É muito divertido, inclusive, né? Depois vou colocar aqui na descrição do vídeo, eu vou colocar qual que é esse episódio. Mas é muito, muito legal, né? Assim, ver, porque ali é bem didático e divertido, porque a gente também precisa levar com bom humor quando a gente está aprendendo as coisas, né? E aí nada como dar um pouco de risada também, né? Para relaxar, mas trazer a clareza, né? Então, muitas vezes a gente precisa comunicar algo que não é fácil, né? Como o exemplo do feedback que eu falei também. E aí, por essa dificuldade, né? A gente se enrola e acaba passando mensagem completamente diferente do que precisava ser dito. Às vezes também a gente deixa de ser claro simplesmente por uma falta de atenção. Atenção. Né? E ter noção do valor também da clareza. Né? Então eu respondo uma coisa com pressa, né? Com pressa para sair fazendo as coisas. Eu recebi uma pergunta, eu respondo assim. Ou então falta de clareza falta de atenção na hora de estabelecer e combinar os limites, né? Ou então, no exemplo que eu dei antes também, de detalhar demais, né? E aí gera uma baita perda de tempo, porque não precisa de tudo aquilo. Então é importante ter clareza de qual é o objetivo da comunicação. O que eu quero, qual é a decisão, o que eu preciso ver, fazer que a pessoa veja. É isso. Então o que eu preciso falar? A objetividade é muito boa para trazer clareza, né? Então, o que eu preciso falar para deixar isso claro? Não preciso trazer toda a história da carochinha lá desde os tempos de não sei quando. Não, objetividade, né? E aí, para isso, só que também para não deixar de falar o que precisa, eu preciso saber com que intuito aquela informação vai ser transmitida. Qual é a intenção principal dali? Qual é o objetivo daquilo? Então, eu vou dizer tudo que é importante para aquilo que eu preciso comunicar, né? Como o exemplo que eu dei, quando eu peço para minha equipe, vai me passar uma informação para eu tomar uma decisão. Então, qual é a decisão que eu preciso tomar? Então, para esta decisão, eu preciso saber disso, disso e disso. Eu não preciso saber de todo o detalhe, de que quando a pessoa tropeçou, caiu o negócio do bolso. Não, eu preciso saber que a pessoa, por exemplo, tropeçou dentro da empresa e isso gera um CAT, que eu tenho que abrir um CAT para poder cuidar dos processos burocráticos, ok. Então é isso que eu preciso saber, né? Trazer mais objetividade, né? Porque a gente também não tem muito tempo hoje sobrando não, né? Então a objetividade também cai muito bem com a clareza, para trazer essa clareza. E a perda da clareza que acontece quando somos tomados pelas emoções. E aí entra na reação automática. E a reação automática entrou no jogo e puxa, foi tudo embora. Toda a clareza que poderia existir. Então, às vezes, é importante, quando a gente percebe que está nesse, né, que a emoção toma conta, não é a hora certa para conversar. Não é a hora certa para trazer a clareza. A gente precisa... Eu tenho um amigo que dizia, deixa o barro secar. Sabe quando você suja a roupa tudo de barro? Se você ficar tentando tirar aquele barro com um barro molhado, vai espalhar mais, vai sujar mais. Então espera. Vai, dá uma volta, respira, conta até 10, vai tomar uma água, de repente até deixa para o dia seguinte. E aí depois o barro seco você só faz assim e ele sai, né? E como que a gente faz então, né? Para poder trazer esse valor da clareza na prática para o dia a dia. Você que é empresária, né? Que tem 1000 coisas para fazer, né? Tarefa é o que não falta. Vou falar mais disso também em outros momentos, né? Sobre tarefas como empresária, né? Porque a gente tem que tomar cuidado quais são as suas tarefas realmente, mas não é agora esse assunto. Então, uma coisa importante é saber fazer as perguntas certas. Não ter vergonha de perguntar. Para conseguir trazer a clareza, a gente precisa, como empresária, saber que eu não tenho que ter todas as respostas. Eu não tenho que saber tudo. O que eu tenho é que ser uma boa perguntadora. Saber fazer pergunta.
não ter receio de perguntar. E também trazer isso para a minha equipe. É importante, né, eu me certificar que a minha equipe não tem vergonha de perguntar. E eu preciso agir de acordo com isso também. Porque se eu falo, comunico para a equipe, esse é um outro ponto da clareza, eu comunico para a equipe que é legal perguntar, tirar todas as dúvidas, mas na hora que alguém vem fazer uma pergunta, eu tô impaciente, com cara feia, porque eu não tenho tempo para aquilo, então eu tô passando uma mensagem dúbia, não tem clareza. E o que é que a pessoa vai levar? A sensação da minha resposta física, né? Se eu bufei, se eu fiz uma cara feia, aquilo ali, nós somos, né, seres sensíveis, a gente tem olho, a gente sente tudo, né? Os 5 sentidos ali pulsando, e aí a emoção que eu transmiti quando a pessoa veio fazer a pergunta é o que vai ficar. Não vai ficar para ela o que eu comuniquei verbalmente se a minha reação não está coerente, congruente com aquilo, né? O que mais que eu, como empresária, posso fazer para trazer essa clareza para o meu dia a dia, né? Me certificar que realmente eu me fiz entender. Porque o que para mim é óbvio, para você não é óbvio. E para outra pessoa também não é óbvio. Então, o óbvio precisa ser dito. Isso, assim, é uma frase que eu não canso de falar. O óbvio precisa ser dito. E uma outra coisa é responder por completo. Quando você recebe 1, 2 ou 3 perguntas, responder tudo. Parar. Porque a hora que você para poder responder realmente, sem aquela correria, e responde de qualquer jeito na pressa, você vai trazer mais clareza. Você vai, inclusive, parar para pensar na melhor forma mesmo que você quer orientar a pessoa, por exemplo, quando você está respondendo algo para orientar a pessoa de como proceder, né? Então a pressa, ela realmente é inimiga da perfeição. Não que eu seja a favor da perfeição, mas eu sou a favor da gente procurar fazer o melhor possível, né? E aí então a pressa realmente atrapalha bastante nessa questão da clareza na comunicação, né? E também é isso que eu falei, de não ter vergonha de perguntar e incentivar que a sua equipe também pergunte, né? Pergunte, não entendeu? Pergunte. Mas você que está falando, que está sendo o comunicador, é o responsável por garantir que a mensagem chegue. A responsabilidade é de quem comunica. Então, não só perguntar, não só incentivar que a pessoa pergunte, mas você também perguntar o que você entendeu do que eu disse. Quando a pessoa te responde, você vai ver. Aí você vai ter certeza, né? Principalmente se você está passando orientações, passo a passo, é importante você ter essa devolutiva dela, ouvir dela o que você está querendo passar, a mensagem que você está querendo passar, para ter certeza que chegou mesmo como precisa chegar, né? E quando você motiva esse comportamento na sua equipe, né, não só falando sobre isso, mas também sendo coerente, né, tendo paciência para responder as perguntas, né, não fazer cara feia quando chega alguma pergunta, ter tempo, né, parar para responder com carinho mesmo, né, com boa vontade, né. Então aí você vai trazendo, você vai criando essa cultura de que tá tudo bem perguntar, porque o mais importante é que esteja claro. Eu prefiro perder tempo agora explicando do que depois ter alguém lá respondendo para o meu cliente que o café é doce mesmo e que todo mundo reclama, mas ninguém na empresa fez nada a respeito. Entendeu? E também ter clareza, você como empresária, onde você está hoje, realmente. Parece óbvio para você? O óbvio precisa ser dito, lembra? Então, porque uma coisa é, isso é óbvio, tá bom, é óbvio. Mas você para pensar nisso, para refletir sobre isso e enxergar mesmo, se dá esse tempo para ver onde eu estou hoje, onde eu quero chegar. Para eu chegar aonde eu quero, eu ter clareza ali do meu objetivo, né, das minhas metas, para eu poder chegar lá, olhar com clareza e objetividade, quais são os passos que eu tenho que dar? E esses passos significam o quê? O que eu tenho que crescer? O que eu tenho que buscar? Onde eu tenho que melhorar para poder chegar nesse lugar que eu quero? E aí, tirar um pouco assim essa utopia, né? Essa coisa sonhadora, que sonhar é maravilhoso. É importante sonhar.
Mas é importante também a gente se colocar pequenos passos, pequenas vitórias, né? E aí ter essa clareza, então tá, para eu chegar lá eu tenho que chegar a fazer isso, e aí comemorar cada vitória, né? Então ter a clareza onde eu tô, ter a clareza onde eu quero chegar e estabelecer e agir, ter essa clareza também de quais são os passos que eu estou disposta a dar, né? Para poder crescer, para poder me melhorar e chegar onde eu quero, com ações práticas, né? E comemorando cada pequena vitória, né? Outra coisa que é muito importante como empresária, ter a clareza dos papéis. Qual que é o seu papel na empresa? O que a sua equipe pode esperar de você? O que você espera de cada pessoa da sua equipe? Quais são os seus valores? Ter clareza de quais são, porque quando a gente fala de valores, né, às vezes fica uma coisa meio assim, só para pôr uma plaquinha lá na empresa. Mas assim, de verdade, ter a clareza, quais são os seus valores, o que para você é inegociável. Essa é uma clareza importantíssima, que você tenha e comunique, né? E que a sua equipe saiba o que você espera deles, né? Aí, você pode me perguntar assim, tá, mas será que sempre, em todos os momentos, é importante, né? A clareza vai ser bem-vinda? Será que em alguns momentos tem coisa ali que talvez eu não possa, né? Eu como empresário, tô ali na estratégia da empresa. Não, eu não tô dizendo que é para você pegar e abrir, revelar toda a estratégia da sua empresa. Não, né? Mas ter clareza na forma que você se comunica e o que você quer transmitir. E ser coerente com isso, né? E eu também tô falando, né? Porque às vezes, então tá, tenho que ser clara, tenho que ser transparente. Transparente, sim, mas transparência com gentileza. Que não adianta também falar assim, não, eu não fico enrolando para dar feedback, não, eu vou lá e falo mesmo tudo. Não, calma. Transparência com gentileza. Você não quer as pessoas perto de você, do seu lado? Você não quer as pessoas ali fazendo de tudo, torcendo, né, e agindo em prol, remando na mesma direção que você quer para sua empresa? Então, essa gentileza é assim, surpreendentemente fundamental, né? Então, na hora de dar um feedback, é um feedback, mas é um feedback para levantar a pessoa, não para derrubar. É para realmente fazer a pessoa crescer, né? E que você tá ali olho no olho com ela, sabendo o que você tá propondo, trazendo para ela de oportunidade mesmo para ela crescer, né? E isso também é importante. Então, não é um feedback. Foge do feedback. Dá um feedback, né? Com clareza, com transparência e transparência com gentileza, né? Porque senão a transparência vira uma ofensa, né? Vira assim, eu sou uma pessoa transparente e clara. E aí a sua transparência vira uma arma para machucar os outros. Então isso também não pode acontecer, né? E uma outra coisa que, né, a gente precisa tomar bastante cuidado é a diferença entre ser clara e impor o meu jeito para tudo. Pensa aí como que é, né? A empreendedora, a mulher empreendedora que teve lá, tem que, né, botar aí as garras de fora mesmo para conseguir alcançar seus objetivos, muitas vezes, né? E aí vira aquela pessoa que é ela que sabe de tudo, é ela que toma todas as decisões da vida e ninguém mete o bedelho. Aí não escuta ninguém. É sempre do seu jeito. Só que às vezes, olha só como é importante, né? A gente trazer a clareza, mas não usar isso para se impor o tempo inteiro. Porque você não está ali atendendo as mesas para oferecer o café e para ouvir o que o cliente está dizendo. Quem está ouvindo o cliente diretamente ali, muitas vezes não é você. Geralmente não é, né? Porque se você cresceu e tem outras pessoas na equipe, a probabilidade de que não seja você é grande. Então, precisa, né, trazer essa clareza e pedir para que as pessoas que estão ali na comissão de frente também tenham essa clareza para te retornar o que acontece, né? Qual que é a devolutiva que a gente está tendo ali no atendimento, no cara a cara com o cliente, né? Então, por exemplo, né, na minha empresa, às vezes quando a gente fala essa coisa de
devo ser clara, não devo ser clara, até que ponto ser clara, né? A gente tem uma questão lá que é o sistema de gestão, né? E aí o sistema de gestão ele dá perfis de acesso, com cada perfil a pessoa consegue fazer determinadas coisas no sistema, né? Então tem um perfil de acesso lá onde a pessoa consegue receber os boletos, a outra consegue cobrar, a outra consegue fazer compra, pagar, né? Tô falando aqui do financeiro, né? No caso, para dar esse exemplo. Então, já aconteceu da pessoa vir me pedir um determinado acesso porque vai facilitar no dia a dia dela ali. Se eu tenho assim uma coisa assim, eu não posso dar esse acesso porque é um acesso que não dá para a pessoa ter porque é arriscado para a empresa, né? Então, como falar isso? Como trazer a clareza, né? Sem ficar dando voltas, porque imagina a situação, né? Se eu não quero falar para a pessoa, aí eu vou ficar inventando desculpas. E na cabeça da pessoa fala assim, tá, mas isso não faz sentido. Então, às vezes a gente fica dando voltas, né? Porque para não querer dizer assim, não, eu não vou te dar esse perfil porque eu não confio em você. E porque na verdade não é mesmo isso. Então eu gosto muito assim de trazer realmente assim a clareza nessa hora. Eu falo assim, olha, o negócio é o seguinte. Podia ser o Papa aqui, podia ser minha mãe. Este perfil de acesso não combina com aquele, né? É uma coisa assim de processo. Então é uma coisa que eu estabeleço assim aqui para a nossa empresa, que quem tem esse perfil não tem aquele, né? É muito claro isso, né? Então quem cobra não recebe, quem aprova não paga. E isso é uma coisa assim para proteger até você, até a pessoa, né? De não dar alguma coisa errada ali e recair sobre ela porque foi um erro, não porque tinha alguma intenção de, né, de fazer algo errado, né? E de tirar uma vantagem com aquilo. Não, mas aí a própria pessoa fica protegida e a empresa também. Então eu falo com essa clareza e essa naturalidade e tá tudo bem. Não é uma coisa pessoal, é uma coisa do processo. O processo é assim, né? E quando eu trago essa clareza dessa forma, eu não tenho que ficar inventando desculpa, né? A pessoa não sai ali incomodada porque aquilo não fez sentido e eu tô falando uma coisa que não faz sentido, né? E a pessoa entende, ok, então não dá. Então vamos procurar uma outra forma de facilitar o trabalho, vamos procurar junto qual que é a sua necessidade, e aí a escuta também entra, né? Em jogo, e a clareza nessa comunicação ajuda muito, né? Então quando você tem essa clareza na sua forma de se comunicar, na sua forma de se expressar, na sua forma de colocar os seus limites, né? Isso traz para você um posicionamento, né? Um posicionamento de confiança que traz a pessoa para junto de você, né? Você deixa os limites claros, ajuda você na organização sua e na organização da própria equipe, né? Todo mundo ganha tempo, evita retrabalhos, evita erros, né? Você ganha o respeito, você e a sua equipe também ganham o seu respeito, porque vocês têm uma comunicação clara, transparente ali, né? Então isso traz a confiança mesmo, né? Traz a integridade no relacionamento de vocês. E aí com isso tudo, o que acontece? Fortalece a sua conexão com a sua equipe, os vínculos, né? Não fica uma coisa assim mal entendida, mal falada, que atrapalha. Então é isso assim, né? A clareza realmente, nossa, falei tantas vezes a palavra clareza hoje, né? Mas realmente assim, é uma palavra para se trazer mesmo. Trazer não só na boca, mas nas ações, no colocar os limites, no colocar a regra do jogo, né? Que vai realmente contribuir muito para o seu dia a dia na lida com a sua equipe, nos processos da sua empresa e te trazer consequentemente o quê? Crescimento, né? Valor, assim, conexão com a sua equipe, que também acaba gerando crescimento. Então, quando você traz essa clareza para sua comunicação falada e também para sua comunicação através das suas ações, para o que você comunica através das suas ações, né? Se posicionando, colocando os limites claros, colocando claramente a regra do jogo,
como que é, como que não é, né? O que você espera, o que você não espera, né? Isso te ajuda muito a ter esse posicionamento. Você se posiciona de uma forma que as pessoas te respeitam e que as pessoas também se conectam com você. Elas sabem qual é o seu limite. Elas sabem até onde elas podem ir com você, elas sabem o que você espera delas e também sabem o que esperar de você, né? Então isso ajuda muito até na sua organização do trabalho, do seu trabalho e do trabalho da sua equipe. Isso evita muitos retrabalhos, todo mundo ganha muito tempo. A clareza traz isso, ela tem esse impacto de fazer ganhar tempo, de fazer ganhar respeito, de fazer ganhar confiança, porque você é uma pessoa clara, transparente. Então isso faz a sua equipe se conectar mais com você. E o cliente também. O cliente, quando você traz essa clareza, quando você é assim, a sua equipe vai estar mais conectada com você. Vai ter um maior vínculo com você, vai confiar mais em você. Vai te enxergar como uma pessoa íntegra. E você e a sua equipe é o seu espelho. Então, consequentemente, quem vai estar ali lidando diretamente com o seu cliente também vai se esforçar nesse sentido, de passar essa percepção, né? Não só ser, mas também transparecer para o cliente. E aí com isso o cliente também se conecta mais, se sente mais ouvido, tem mais vínculo e está mais junto ali, né? Então, clareza, realmente assim, uma palavra que eu falei, sei lá eu quantas vezes nesse vídeo, mas é para ser trazida mesmo, a palavra para ser trazida não só no falar, como também no agir. E vai te ajudar a crescer, vai te ajudar a fortalecer os vínculos, vai te ajudar a transparecer a integridade que você tem. E aí eu quero muito te ouvir, saber de você. Faz sentido para você tudo isso? De que forma você coloca a clareza na sua comunicação? O que daqui, tudo isso que eu falei, você pode colocar em prática, algo que você não fazia, que você não percebia, não notava, e pode começar a colocar em prática a partir de agora. Para mim faz muita diferença saber de você, ouvir de você isso.